O Partido Anamola convocou ontem em Maputo uma conferência de imprensa, onde o presidente do partido, Venâncio Mondlane, esclareceu no seu ponto prévio vários pontos ligados à notificação da PGR e também sobre a sua imunidade. Mondlane disse que não houve retirada de imunidade e foi mais longe ainda ao afirmar que conta com a imunidade dada pelo povo. Falando em conferência de imprensa com jornalistas, Venâncio Mondlane revelou que o seu partido submeteu ofícios à Procuradoria-Geral da República e ao Gabinete do Provedor de Justiça, solicitando esclarecimentos e intervenção sobre o regime atual das regalias. Em meio a vários debates que se levantam em torno das regalias dos antigos chefes de Estado, que têm tocado em aspectos como ética, moral e racionalidade econômica, Mondlane disse ser bom, mas há que se ver a questão legal para a aprovação destas regalias. Mondlane fala de incoerências na gestão das prioridades do Estado, questionando o aumento de benefícios concedidos a antigos chefes de Estado, enquanto outros setores da função pública enfrentam dificuldades. O mesmo entende que a situação pode configurar violação da Lei de Prioridade Pública e defende maior rigor na fiscalização sobre a aplicação de fundos públicos e benefícios estatais. Sobre a liquidação da dívida em Moçambique ao Fundo Monetário Internacional, questionou a decisão tendo considerado inoportuna, uma vez que a mesma tem a menor taxa de juros, referindo que o país tem dívidas bilaterais elevadas, cujo peso era necessário reduzir. Aliás, Mondlane considerou que a decisão tomada pelo governo não é assim tão positiva, afirmando que devemos começar a chorar por esse feito, porque está aqui uma dívida oculta que só daqui a um tempo vamos saber a sua gravidade. O governo moçambicano reconheceu pressão sobre os postos de combustíveis devido a enormes filas para o abastecimento face a receios de ruptura de estoque e subida de preço. Ministro Salim Valá, porta-voz da reunião semanal do Conselho de Ministros, alegou o fato de ser uma preocupação central e reconhece a pressão existente, acrescentando ainda sobre a existência e disponibilidade de estoque, destacando ser um assunto de seguimento diário ao nível do governo. Postos de abastecimento de combustíveis em Maputo começam a registrar longas filas de espera, com dezenas de clientes munidos, também de bidões e carros parados a aguardar o combustível. O porta-voz da reunião do Conselho de Ministros recordou que Moçambique ainda não aumentou o preço de combustíveis, contrariamente ao que já foi feito por vários países vizinhos. O presidente moçambicano Daniel Chapo avisou na segunda-feira em Maputo que a crise de combustíveis provocada pela guerra no Médio Oriente pode chegar a Moçambique a qualquer altura, pedindo a aposta no transporte público para mitigar essas consequências. Chapo sublinhou a prioridade do governo ao disponibilizar viaturas para transporte público em todo o país. As autoridades moçambicanas anunciaram na quinta-feira que estão a preparar medidas para mitigar eventuais impactos de aumentos dos preços de combustíveis face à imprevisibilidade nos preços internacionais devido à guerra no Médio Oriente. Seis detidos em Pemba por alegado desvio de combustível. Ocorreu em Cabo Delgado, na cidade de Pemba, a detenção de 6 indivíduos, entre os quais se encontram elementos das Forças de Defesa e Segurança, suspeitos de desvio de combustível no terminal oceânico da empresa Petromoc. Fontes locais revelaram que os suspeitos tentavam transportar quantidades indeterminadas de combustível em 3 caminhões.
2 com capacidade de 10.500 litros e o terceiro com 15.000 litros. O destino previsto para este combustível seria as bombas da empresa Êxito para posteriormente vender ao público. Durante a operação, um dos caminhões conseguiu completar o descarregamento, enquanto outros 2 foram interceptados pela Polícia da República de Moçambique. Estes veículos encontram-se atualmente retidos na 2ª Esquadra da PRM em Pemba. A porta-voz da corporação, Eugênia Nhamossua, garantiu que se pronunciará em breve sobre os detalhes da situação. Maputo apresenta oportunidades de investimento e projetos estratégicos em Fórum Empresarial em Macau. O evento serve para expor a visão ambiciosa de modernização focada em transformar a capital moçambicana num polo de atração de investimento. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, abre possibilidades para os empresários investirem na capital e diz que é importante que haja espaço para diálogo, para que se aproximem de Maputo e que as portas estão abertas. Alexandre Muyanga, vereador das Atividades Econômicas e Turismo do Conselho Municipal de Maputo, aponta as infraestruturas, o desenvolvimento urbano, o turismo e outras áreas que podem ser investidas e avança que fizeram aquilo que é a expectativa em relação ao Distrito Municipal de Catembe, que é um distrito praticamente em exceção, e tem a questão do aterro de Catembe, que já é uma realidade, e convida aos empresários ligados à UCLA para investirem em Maputo. Rita Santos, empresária de Macau, mostra interesse em investir em Maputo e aponta que o fórum é muito interessante. Estados Unidos da América garante que já paralisou o comércio marítimo do Irão. Donald Trump afirma que a guerra no Irão está perto do fim e que as negociações podem regressar esta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao falar sobre a possibilidade de novas negociações entre os Estados Unidos e o Irão, disse que algo poderia acontecer em Islamabad nos próximos 2 dias. Segundo a agência de notícias estatal iraniana, foram trocadas mensagens entre Teherão e o Paquistão, que tem funcionado como mediador, mas nada foi confirmado. Uma fonte diplomática disse que o Paquistão continua empenhado nos seus esforços de mediação depois das negociações anteriores entre Estados Unidos da América e Irão em Islamabad terem terminado sem acordo. O ex-internacional português Vicente Lucas, que contribuiu para o histórico 3º lugar da seleção nacional no Mundial 1966, morreu aos 90 anos. Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, 4 das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966 em Inglaterra. Ao serviço do Clube Restelo, onde atuou por mais de uma década, conquistou uma Taça de Portugal e cimentou seu estatuto como uma das figuras mais queridas e respeitadas do emblema azul. A Federação Portuguesa de Futebol associa-se à dor da família, dos amigos e de todos que com ele conviveram, recordando com respeito e reconhecimento o contributo e legado de Vicente Lucas para o futebol português. O percurso de Vicente é um testemunho de talento e dedicação, sendo recordado não apenas pela sua elegância no campo, mas também pela integridade que demonstrou ao longo de toda a sua vida desportiva.